Olá pessoal, boa tarde. Então, tudo bem com vocês? Conforme prometido na nossa aula de ontem, né, via Google Meet, eu estou gravando aqui um vídeo, né, para a gente finalizar esse capítulo e ao mesmo tempo dar aqueles dois exemplos de gráficos, né? A gente está finalizando esse capítulo que trata de mapas temáticos e gráficos e então vou mostrar a parte final, tá, desse capítulo aqui. Vou avançar aqui nas páginas que nós já vimos, ok? No conteúdo, a gente vai saltar aqui para a parte de gráficos, né, que é o assunto dessa semana, ok? Então a gente retoma aqui alguns conceitos importantes, né? Primeiro, né, o que é um gráfico? Então, um gráfico é o que estabelece uma relação entre as informações da realidade, que pode ser quantificada ou seja, expressa na forma de números, né? Então, é uma imagem, né? A utilização do visual para a gente poder representar aquilo que está na forma de números, né? Como, por exemplo, eu pego a quantidade de pessoas de uma sala de aula e divido ali por gênero masculino e feminino. E aí, a partir disso, eu posso traçar um gráfico. Ou eu posso muito bem dividir uma turma por religião e fazer uma porcentagem gráfica dessas pessoas de uma sala de aula. Então, o gráfico é um recurso hoje muito utilizado em provas, sobretudo questões de vestibular, questões de Enem, é um recurso bastante utilizado. Então, são utilizados para expressar dados estatísticos, né, de forma mais simples, rápida e clara do que tabelas. É evidente que o gráfico ele permite uma leitura muito mais rápida da informação que se pretende passar do que simplesmente uma tabela carregada, recheada de números ali. Você precisa analisar linha a linha, coluna a coluna, para você identificar, por exemplo, maiores ou menores quantidades. Já o gráfico ele te dá essa resposta de uma forma muito mais rápida, né? Porque tem um elemento visual ali que chama a atenção, o que é maior, o que é menor, ou as cores, né, que vão destoar uma da outra. Então nós temos alguns tipos de gráficos aqui, eu tenho aqueles né, que são bastante usuais, né? Vocês podem já ter se deparado ao longo da vida de vocês, de estudante, com provas né, que utilizaram em algum momento esse tipo de recurso, tá? Então veja, o primeiro tipo de gráfico que nós temos aqui é o gráfico do tipo de barra, tá? Esse primeiro aqui, onde eu tenho informações que são analisadas de forma comparativa. Né? Em que situação né, eu poderia utilizar esse tipo de gráfico? Imagina que você faz um controle de suas compras, né, do que você gasta, por exemplo, com roupa, com camisa, short e chinelo. Tá? Suponhamos que você compre 4 vezes por ano esse mesmo produto. Isso aqui é um exemplo. E aí você sempre anota na tua caderneta, no teu caderno, o valor de cada um desses produtos. Uma camisa, um short e um chinelo. Então você faz uma compra desses produtos em janeiro, você faz outra compra desses mesmos produtos em abril, outra no mês de agosto e outra no mês de outubro. Então você anota. Então veja, ao longo do ano você pode identificar algumas variações de preços nesses itens que você comprou. Ou porque entraram em promoção, ou porque você pode ter comprado marcas, né, ou qualidade diferente. Veja, o que eu tenho em tom de verde no primeiro grupo de 3 barras é o mesmo elemento que eu tenho em verde nos outros grupos de barras, sendo que há uma variação. Tendo como exemplo nossa compra, eu posso ter aqui a variação de preço. Evidentemente que eu posso ter outras variações, como por exemplo o boletim de vocês. O boletim de vocês lá no aluno online, no aplicativo, ele gera um gráfico de barra ou de coluna, onde você identifica a variação de nota ao longo do ano, né? Primeiro, segundo, terceiro e quarto trimestre. Então, é uma forma de comparar a evolução de determinadas coisas, tá? Então, eu utilizo o gráfico de barra nesse sentido. Um outro tipo de gráfico bastante utilizado é o gráfico do tipo setores, né? Popularmente ele é chamado aí do gráfico do tipo de pizza, certo? Esse tipo de gráfico aqui, ele já não pode ser utilizado para representar as mesmas informações ou situações que representam o tipo de barras. Por quê? Porque no gráfico por setor, eu vou trazer uma relação percentual dentro de um todo, né? Por exemplo, imagina que eu queira
dividir a sala, como eu falei anteriormente, entre homens e mulheres. Então eu posso contar e a partir desse resultado eu divido vocês, né? Então eu posso ter 50% de mulheres e 50% de homens, ou 45% de mulheres e 55% de homens. Então eu tenho partes de um todo, né, que somando vai dar uma totalidade, né, em torno de 100%. Então esse tipo de gráfico ele é utilizado nessa situação. Eu tenho aqui o gráfico do tipo coordenada cartesiana, certo? Onde nós temos a evolução de determinada informação ao longo de um período. Por exemplo, a gente poderia analisar a evolução do preço da gasolina, né, de carro, gasolina comum, tipo C, ao longo de um ano. Então, eu tenho, veja, nesse caso, uma única informação, que seria o valor da gasolina. Então, eu posso fazer uma pesquisa de mercado e analisar comparativamente mês a mês, e conforme a gente observa nesse tipo de informação, que não necessariamente aqui é gasolina, eu estou falando de um exemplo que poderia ser utilizado, a gente avalia que a gente observa que há uma queda, né, na evolução desse gráfico aqui, e a manutenção ao final. O quarto tipo de gráfico, nós vamos chamar aqui de colunas, né? Você pode observar que o gráfico tipo coluna, ele pode ser utilizado para representar as mesmas informações no gráfico do tipo de barras, né, que eu citei no início. Sendo que o de colunas, eles vão estar dispostos na vertical, e nesse caso aqui eu tenho um efeito, né, um efeito chamado 3D, né, porque cada coluna ela apresenta aí as 3 dimensões. Então tem um efeito 3D e são informações que eu posso usar de forma comparativa ao longo de um período, tá? Então os nossos gráficos, né, existem outras formas, né, de representar informações, outros tipos de gráficos, mas essas aqui são a que a gente mais encontra no dia a dia, né? Inclusive em bancos de questões e bancos de provas. Veja que no gráfico cartesiano eu tenho ali o mesmo padrão, né, o mesmo padrão de um plano cartesiano, certo? Que vocês certamente já conhecem. No plano cartesiano eu tenho 2 eixos, um eixo vertical e um eixo horizontal, onde o eixo horizontal é o eixo das abscissas e o eixo vertical é o eixo das ordenadas. E cada eixo, e a evolução desses eixos, né, ele vai formando pontos de interseção. E esses pontos de interseção, portanto, vão mostrando a trajetória de determinada informação. Essa trajetória pode ser ascendente ou essa trajetória pode ser descendente, ela pode ser de declínio, né, de redução, ou mesmo as duas coisas, pode ter evolução, redução, ascensão, redução dessa informação. Bom, a gente tem aqui uma figura, né, comparativa, né, uma pizza, né, o gráfico de pizza ele recebe esse nome porque ele lembra uma pizza, né, como eu falei, você tem ali a representação em que você tem as partes de um todo, né, como se a pizza fosse um todo, e você teria aqui a representação desse todo, né, dentro dessa juntando todas essas partes, na verdade, ok? Então veja, os diferentes valores são representados por partes ou fatias de um círculo que são proporcionais ao total do fenômeno representado. A soma de todos os valores representados 100% corresponde a um círculo inteiro, né? E aí a gente lembra que os ângulos internos de uma circunferência somam 360 graus. Então, para finalizar esse assunto, eu vou mostrar para vocês como que a gente, que tipo de informação os gráficos representam, tá bom? Então, só para exemplificar, é claro que na geografia a intenção não é ensinar vocês a elaborar gráficos, mas é desejável que vocês aprendam, mas principalmente que vocês consigam fazer a interpretação desses gráficos. Então, suponhamos que eu tenho uma turma de alunos com 45 alunos, tá? Que eu tenho uma turma assim, na verdade, e que eu faça uma pesquisa sobre a religião de vocês, tá? Então eu vou aqui simular
as pessoas que têm religião na sala de aula. Então eu vou pegar aqui 4 exemplos. Então veja, eu falei que tenho 45 alunos, tá? Então suponhamos que desses 45, 25 alunos se autodeterminam como católicos, 10 alunos se autodeterminam como evangélica, eu tenho 5 alunos que se autodeterminam espírita e outros 5 alunos que se autodeterminam, que se autoidentificam como umbandistas, ok? Então veja, eu tenho uma tabela, né, eu estou fazendo isso aqui para mostrar qual é a origem dos gráficos. Os gráficos, eles têm origem nos números, como nós falamos, né? É tudo aquilo que eu posso quantificar. Portanto, se eu posso quantificar, eu posso representar em um gráfico, né? Aquilo que não é quantificável, eu não tenho como representar. Então, nesse caso aqui, tá, nós vamos criar aqui um gráfico. Vamos lá. Não vou dar muitos detalhes aqui, mas eu vou pegar aqui um gráfico do tipo pizza ou setores, tá? Veja que esse gráfico ele foi gerado aqui já de forma bem simples, bem automática, tá? Então eu tenho uma legenda, né? Todo gráfico, assim como os mapas que a gente falou no capítulo anterior, nesse capítulo, eles têm uma legenda, tem um título lá em cima e tem uma legenda. Então facilmente ele já fez aqui a proporção como um todo. Eu tenho 45 no total, então eu disse que 25 são católicos, representado aqui pela parte azul, certo? A segunda maior denominação religiosa seria os evangélicos, aqui em tom de laranja. Depois eu teria espíritas e teria umbandistas, né? Em tom de cinza e em tons de amarelo. Como eu disse, o gráfico do tipo pizza, ele é ideal para representar as partes de um todo. Você tem uma totalidade, 100% de alguma coisa, e você faz essa separação, ok? O segundo tipo, certo, de gráfico que eu quero mostrar aqui para vocês é, por exemplo, o preço da gasolina ao longo de um determinado período. Suponhamos que você está fazendo pesquisa, certo? E a pesquisa envolve aqui a evolução da gasolina. Então, eu vou tomar aqui alguns valores hipotéticos para que a gente possa fazer a análise da evolução desses dados, certo? E a gente poder entender qual é o tipo de gráfico aqui ideal para essa situação. Então veja, eu fiz aqui uma tabela muito simples, onde eu coloquei os meses do ano, né, de janeiro a junho, 6 meses, aqui gasolina, e o preço, o que seria aqui o preço médio da gasolina nesse período de 6 meses. Então eu coloquei de janeiro a fevereiro. Então vamos lá. Então nesse tipo aqui de gráfico, gente, olha só, eu vou inserir um gráfico já diferente. Eu vou utilizar aqui o gráfico de linhas. Espera aí, vou fazer aqui a inserção do gráfico de linhas. Veja só como que ficou o nosso gráfico, tá? A evolução dele. Então eu tenho aqui, para ficar mais destacado para vocês, a representação gráfica da variação, certo? Do valor médio da gasolina, tá? Janeiro, fevereiro até junho. Então essa variação a gente tem aqui, ó, janeiro, de janeiro para fevereiro subiu, de fevereiro para março subiu um pouquinho, de março para abril caiu um pouco, de abril para maio continuou caindo e de maio para junho continuou caindo. Então tem uma representação gráfica aqui, tá certo? Dos valores que eu coloquei para o preço da gasolina ao longo desse período, tá? Então são dois tipos de gráfico, né? Nós vimos lá o gráfico de barras, tá? E nós vimos também o gráfico de do tipo agora de linhas, tá? Eu poderia, caso eu quisesse, fazer aqui um outro tipo de gráfico, voltando para as religiões, tá? Eu poderia pegar as mesmas religiões das turmas, considerando a turma de 45, e muito bem elaborar um gráfico aqui
do tipo de coluna, tá certo? Então veja que nesse tipo de gráfico eu tenho aqui a representação numérica de cada valor que foi colocado na tabela, certo? Então existe aí muitas possibilidades de representar esse tipo de gráfico, ok? Espero que vocês tenham compreendido esse assunto, ele é muito interessante, tá bom? A gente finaliza por aqui, fiquem aí com a atividade do livro, tá? Está sendo passado.